Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa live, à nossa preparação final, nessa reta final preparatória para a prova da ordem. Nessa fase, a FDCON está disponibilizando para vocês um núcleo de práticas jurídicas para intensificar esses estudos, para a gente preparar e obter uma ótima aprovação nesse próximo exame da ordem. Desde quando a gente começou a nossa preparação, que foi criado esse núcleo de prática, nós temos elaborado vários simulados como forma de incentivar o aluno a desenvolver, a crescer e a pegar esses detalhes que são cobrados na nossa banca. O que acontece? Desde junho, nós já elaboramos 12 simulados. Corrigindo todas essas provas, os simulados que vocês me entregaram, a gente percebe uma nítida evolução desde o primeiro simulado até esse 12º. Nós ainda temos um próximo simulado antes da prova, um preparatório final antes da nossa prova, e pegamos esses simulados, juntamos todos esses simulados, e à medida que eu fui desenvolvendo os simulados, eu fui pegando aqueles conteúdos que eu achava que tem uma incidência maior, né? Se a gente pegar os concursos passados, a gente tem uma incidência maior de temas. Alguns temas são mais recorrentes nas provas, vocês já devem ter percebido isso. Algumas questões são constantemente cobradas. É claro que para a gente agora, tudo que é novidade tende a cair. Então, todas aquelas alterações que a gente tem depois da reforma trabalhista é um prato cheio para o examinador. Então, a chance de ser cobrada, essas novidades, essas modificações da regra trabalhista é muito grande. E aí eu vim, ao longo desses simulados, trazendo vários temas que têm grandes chances de serem cobrados na nossa prova da OAB. E aí, nesse nosso preparativo final, nessa reta final, o que eu pensei em relação a essas lives? O que a gente pode trazer de novidade para vocês? Em relação a esses simulados, a gente fez a correção individualizada de cada simulado com a devolução do espelho de correção para os alunos. Só que alguns assuntos a gente teve uma incidência maior de erros. Então, em relação a esses temas que são cobrados com frequência na prova e que a gente teve uma incidência maior de erros, é nesses pontos que a gente vai focar nessas lives. Eu fiz uma seleção desses temas de maior dificuldade. É claro que alguns acertaram, outros responderam de formas incompletas, outros nem... Tiveram alguns que nem responderam. Então, a gente pegou esses temas que tiveram um índice menor, né, de acerto, para a gente tratar nessas nossas lives de quarta-feira até o dia da prova. Esse espaço aqui é um espaço para vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês, em relação ao que está sendo abordado, pode perguntar por áudio, pode perguntar no chat, não leve a dúvida para casa, que esse aqui é a nossa reta final. É o momento da gente sanar todas as nossas dúvidas para o dia da prova, tá? Então, não deixem nenhuma dúvida para trás. Em relação ao simulado, a gente sempre vai ter uma peça e a gente vai ter 4 questões. Beleza. Normalmente, a peça sempre é cobrada uma petição inicial, uma contestação, uma defesa ou um recurso ordinário. Essa é a regra. Às vezes, a banca pensa, como dizem alguns examinadores maldosos, eles pensam em outras formas de se cobrar uma peça trabalhista. Nós já tivemos consignação em pagamento, agravo de petição e embargos à execução, porque eles aceitaram 2 respostas. Então, como regra, é petição inicial, contestação e recurso ordinário. Pode existir uma surpresa? Pode, mas não precisa desesperar. Vocês lembram quando caiu consignação em pagamento? Tinha muito aluno que não sabia nem que podia ser cobrado consignação em pagamento na Justiça do Trabalho. Mas era só pensar que a gente precisava elaborar uma petição inicial. Se é a primeira peça de um processo, se a gente seguisse a regra de uma petição inicial,
alguma coisa ia sair na nossa peça. Ah, professora, eu fui surpreendida com um mandado de segurança. É só a gente lembrar que mandado de segurança tem que iniciar também com uma petição inicial. Então, a gente estrutura o mandado de segurança de acordo com a lei do mandado de segurança, mas sempre pensando na estrutura de uma petição inicial. Então, no caso, as peças, a gente elaborou nos simulados várias possibilidades de peça. Colocamos consignação e pagamento, agravo de petição, colocamos o recurso ordinário, a contestação e a defesa. E abordamos um leque de possibilidades. Para a gente elaborar qualquer peça, por exemplo, para a gente pedir na petição inicial, eu preciso saber qual é a vara da distribuição. Quem é competente? Para qual localidade eu vou distribuir a minha petição inicial? Quando a parte apresenta uma petição inicial e eu preciso elaborar uma defesa, eu preciso analisar se a competência absoluta foi observada e a competência relativa foi observada. Se por qualquer motivo a competência relativa não foi observada, né, através de uma exceção de incompetência, que nós vamos nos insurgir em relação à regra de competência. Então, a competência é um tema muito cobrado pelos examinadores, porque ela pode ser cobrada tanto nas peças quanto em questões específicas. E nós abordamos algumas situações de cobrança de competência ao longo desses simulados. Tivemos alguns equívocos? Tivemos. Mas tivemos muitos acertos em relação à competência. Mas é um assunto muito cobrado. E é por isso que eu trouxe para vocês hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as competências. Eu vou colocar para vocês aqui, vou compartilhar com vocês aqui o material a respeito da competência, dos temas que foi cobrado no simulado e que a gente teve um baixo índice de acerto. Quando a gente fala na competência da Justiça do Trabalho, nós temos dois tipos de competência. A gente pode falar da competência absoluta ou a gente pode falar da competência relativa. A nossa competência absoluta, ela está lá prevista no artigo 114 da Constituição Federal. Quando a gente fala numa competência absoluta, nós estamos nos referindo a Justiça do Trabalho é que não possui a competência. A gente tem um vício processual na distribuição de uma ação quando a gente tem a competência absoluta e ela vai afetar todo o nosso processo. A competência, o que pode ser distribuído na ação, na Justiça do Trabalho? A gente tem vários tipos de demanda e nós temos a Justiça Estadual, nós temos a Justiça Federal, nós temos a Justiça do Trabalho e temos as justiças especializadas, criminal, consumo. Então, nós temos um leque muito grande de jurisdições. Como que a gente vai saber o que é competência da Justiça do Trabalho, o que pode ser apreciado dentro de um processo trabalhista e o que não é competência? A regra foi estampada lá na Constituição Federal. Então, se a gente pegar a Constituição, a gente vai achar tudo aquilo que pode ser ajuizado, cobrado numa Justiça do Trabalho, na Justiça Trabalhista, que está lá no artigo 114 aqui na base legal está errado, artigo 114 da Constituição Federal, que vocês já leram e releram milhares de vezes. Está lá no artigo 114, é competência da Justiça do Trabalho. Está fora do artigo 114, não é competência da Justiça do Trabalho. Então, esse artigo 114 da Constituição, ele é muito importante e muito cobrado. Tá? Então, a gente não pode esquecer que a regra da competência absoluta está lá no artigo 114. E é um tema que a gente pode vir a ser cobrado em preliminar de contestação. Se a parte, por qualquer motivo, ajuizou uma ação na Justiça do Trabalho fora das matérias que poderiam ser abordadas na Justiça do Trabalho, nós teríamos a incompetência. E isso é arguido onde? Em preliminar
de contestação. No último simulado, inclusive, a gente colocou a possibilidade, o juiz teria condenado o reclamante à prisão, né? Acho que foi a prisão em razão de desvio, né? Por ele ter recebido parcelas do seguro-desemprego de forma irregular. E aí a gente tinha que alegar incompetência absoluta em preliminar de contestação. A competência absoluta sempre vai vir em preliminar de contestação, quando a gente está falando da contestação. A gente tinha que alegar o quê? Que a Justiça do Trabalho não possui competência penal. E ela não possui competência penal porque não está no rol do artigo 114 da Constituição. Então, se não está lá no artigo 114, não pode ser objeto de ajuizamento na Justiça do Trabalho. Então, a competência penal está fora, até porque a gente tem uma justiça especializada. Se existe uma justiça criminal, não teria razão para a gente trazer isso para a Justiça do Trabalho. Lembrando que a Justiça do Trabalho ela não tem competência penal, nem mesmo se for detectado eventual crime relacionado ao trabalho. Condições análogas, manter empregado a condições análogas de escravo, qualquer um dos artigos específicos do Código Penal que dizem respeito à relação de trabalho. Ainda assim, a gente não detém competência. No caso, se o juiz do trabalho, dentro de um processo trabalhista, detectar eventual ato ilícito praticado pelo empregador ou pelo empregado, que possa se enquadrar dentre as hipóteses de contravenção penal ou crime, de acordo com o Código Penal, a gente tem que oficiar. Então, vai ser expedido um ofício comunicando a irregularidade detectada ao Ministério Público Estadual ou ao Ministério Público Federal, dependendo da irregularidade que foi praticada. Atenção, não é expedido ofício para o Ministério Público do Trabalho, porque se a Justiça do Trabalho não tem competência para apreciar, o Ministério Público do Trabalho também não tem competência em relação aos crimes. Então, vai ser enviado o ofício para o Ministério Público Estadual ou Ministério Público Federal para tomar as devidas providências. Então, quando a gente fala em competência absoluta, a gente tem competência em razão da matéria, em razão da pessoa, em razão da função, e está lá no artigo 114 da Constituição. Em que momento que a gente pode arguir essa incompetência absoluta? Via de regra, a gente vai arguir na defesa, na contestação, através de preliminar. Mas a competência absoluta, que está lá na Constituição, ela é considerada matéria de ordem pública. E por ser considerada uma matéria de ordem pública, ela pode ser arguída a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. Então, se porventura, lá na nossa questão, né, no nosso enunciado, eu esqueci de arguir uma incompetência absoluta na defesa, eu posso arguí-la em sede de recurso ordinário? Posso. Eu vou colocar como preliminar do meu recurso ordinário. Então, mesmo que eu não tenha arguído lá na defesa, eu posso arguir no recurso ordinário. É a mesma regra da prescrição. A prescrição ela não pode ser arguída em qualquer grau de jurisdição. Então, se eu não pedir na defesa, eu posso pedir no recurso ordinário. Ao mesmo entendimento para o caso da competência absoluta. Então, eu esqueci de colocar na defesa, eu posso arguir no recurso ordinário. Mas atenção, eu não posso arguir em sede de recurso de revista, nem a prescrição e nem a competência absoluta. Mas por que eu não posso se arguir? Porque o recurso de revista, ele exige um requisito especial, que é o pré-questionamento. Só pode chegar ao TST através de recurso de revista aquelas matérias que foram objeto de expressa manifestação pelo Tribunal Regional.
Então, é por isso que não se admite a arguição de uma incompetência absoluta só em sede de recurso de revista, porque eu não teria preenchido o requisito do pré-questionamento. Tá? Está lá no artigo 64, parágrafo 1º do CPC. Então, é a única hipótese que não admite, por falta de pré-questionamento, seria em recurso de revista. Mas em defesa, em recurso ordinário, eu posso arguir? Posso. E o juiz ele pode arguir essa incompetência até mesmo de ofício. Mesmo que a parte não suscite nada, não aponte nada, não provoque o juiz de ofício vai poder decretar uma incompetência absoluta que ele detecte ao longo do processo. Tá? Então, aqui, aquela regra da competência absoluta, que está lá no artigo 114 da Constituição, ela não pode ser modificada, nem por vontade das partes, nem por vontade do juiz. Então, aquela regra não pode ser modificada. Ela gera um vício processual que pode ser sanado a qualquer tempo, inclusive através de uma ação rescisória. Se, porventura, um processo chegou a transitar em julgado e não foi alegada aquela nulidade absoluta dentro do processo, eu posso entrar com uma ação rescisória para anular aquele processo, porque ele contém um vício processual. Tá? O artigo 9662 do CPC, ele traz a hipótese da ação rescisória por existência de nulidade absoluta no processo. Tá? Então, isso é quando a gente está falando de uma competência absoluta, em preliminar de recurso ordinário. Em preliminar de defesa ou de recurso ordinário. Aí eu coloquei para vocês aí o artigo 114, que vocês já estão cansados de saber, de conhecer o artigo 114. En passant, compete à Justiça do Trabalho. Relações de trabalho. Lembrando que a emenda constitucional 45 de 2004, ela ampliou a competência da Justiça do Trabalho. Antigamente, só poderia ser apreciado pela Justiça do Trabalho relação de emprego. Relação de emprego é aquela relação, aquela prestação de serviço que preenche os 5 elementos fáticos jurídicos da relação de emprego. Então, eu tenho uma pessoa física que presta serviço de forma subordinada, não eventual, mediante remuneração, em favor de outrem. Tá? Então, preencheu os 5 requisitos da relação de emprego, estamos diante de um vínculo empregatício. Só que com a emenda, a relação de trabalho passou a ser objeto também de apreciação pela Justiça do Trabalho. Então, hoje eu tenho relação de trabalho gênero, que comporta 2 espécies, relação de emprego e relação de trabalho estrito sensu. Então, quando o enunciado da questão ela se referir à relação de trabalho, a gente tem que conseguir identificar se ela está se referindo à relação de trabalho gênero ou relação de trabalho espécie. Gênero vai abarcar tanto a relação de emprego quanto a relação de trabalho. E a relação de trabalho estrito sensu, ela diz respeito ao trabalho voluntário, ao trabalho autônomo, ao trabalho eventual, ao trabalho do avulso, o estagiário. Então, essas relações que antes não estavam protegidas pela Justiça do Trabalho, que a gente não tinha competência, hoje detém essa competência. Então, eu posso ajuizar uma ação de um estagiário, por exemplo, caso uma cláusula do contrato de estágio tenha sido descumprida. Eu posso entrar na Justiça para cobrar eventual direito de um trabalhador autônomo que não foi observado pelo tomador de serviço. Então, esse tipo de ação admite-se na Justiça do Trabalho. Relação de trabalho em sentido amplo, abarca relação de trabalho e relação de emprego. Mesmo que o tomador dos serviços, o empregador, seja um ente de direito público externo, administração pública direta, indireta, União, estados, municípios, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquias, fundações, todo mundo que for empregador pode ser demandado na Justiça do Trabalho. Inclusive o ente público externo. Se eu prestar serviço para um outro país, pode ser demandado na Justiça?
pode ser demandado na justiça, tá? A Justiça do Trabalho, ela tem jurisdição para se cobrar, tá? Não existe essa imunidade do ente externo. Então, a ação pode ser ajuizada no Brasil? Pode, contra um ente externo, não existe essa imunidade. Então, eu posso processar uma ação contra um ente externo? Eu prestei serviço por uma embaixada, ou por um consulado de outro país? Eu posso ajuizar a ação no Brasil? Posso. Agora, a execução é que é outro assunto. Existe uma imunidade. Então, eu vou gerar uma sentença contra esse ente externo, mas eu não posso cobrar, eu não posso executar no Brasil essa ação. Então, para que adianta? Adianta que você vai ter um título judicial e o ente externo, se quiser voluntariamente pagar o que ele te deve, ele pode. Mas o Brasil não tem competência para executar, obrigar que um ente externo, que um outro país, pague o que foi fixado aqui no Brasil. Tá? Mas o que a gente tem que saber é que ele pode ser parte? Pode. Se ele for tomador dos serviços, pode ajuizar ação contra ele? Pode. Direito de greve, tá? Nos nossos simulados nós colocamos algumas questões envolvendo direito de greve, representação sindical, se for entre dois sindicatos, ou sindicatos e trabalhadores, ou sindicato e empregadores, tudo pode ser objeto de apreciação da Justiça do Trabalho. Mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, quando relacionado à matéria trabalhista. Conflito de competência, nós vamos falar um pouquinho dele ainda. Ações de indenização por danos morais ou patrimoniais decorrentes da relação de trabalho. Esse tema é muito recorrente na prova da OAB. Indenização por danos morais, acidente do trabalho, isso está sempre em voga na justiça, sempre é objeto de cobrança na OAB. Da mesma forma que a gente tem uma incidência grande de ações cobrando indenizações por danos morais, nós também temos a cobrança excessiva desses temas pela banca da OAB. Vocês vão ver que nos nossos simulados, acho que nós cobramos 5 ou 6 indenizações por danos morais, acidentes do trabalho. Eu coloquei com muita reincidência esses temas, justamente porque são muito cobrados. Tá? Mas a gente vai falar um dia específico só sobre esse tema. As penalidades administrativas impostas aos empregadores, que são os autos de infração, tá? Que o Ministério Público, o antigo Ministério Público do Trabalho aplicava, os auditores fiscais aplicavam aos empregadores, pode ser executado, pode ser cobrado na justiça, pode ser questionado a validade deste ato na justiça. A execução de ofício das contribuições sociais. Contribuições sociais em relação às sentenças que a própria justiça proferir. Se for sentença ou acordo proferido na Justiça do Trabalho, a própria Justiça do Trabalho pode, de ofício, executar essas contribuições sociais que, porventura, o empregador não recolheu. Se eu estou deferindo uma hora extra, existe INSS sobre essa hora extra? Existe. E essa parcela ela não foi recolhida, porque se não foi pago ao longo do contrato a hora extra, consequentemente, o INSS também não foi pago. Se o INSS não foi recolhido, a própria Justiça do Trabalho poderá, de ofício, fazer a cobrança dessas parcelas. A gente vai fazer uma observação em relação às contribuições sociais. Quando a gente fala em contribuição social, a gente tem, dentro do valor que é recolhido, que é arrecadado pelo empregador a título de previdência social, de INSS, nós temos um percentual que é efetivamente da previdência social. Nós temos um percentual que se refere ao seguro acidente do trabalho, que é denominado SAT. Então, um percentual do INSS é encaminhado a título de SAT, para arcar com os acidentes do trabalho. Porque quando tem um acidente do trabalho, o INSS tem que arcar com auxílio-doença, auxílio-acidente. Então, é para repor os cofres da Previdência em relação a esse seguro. E ainda existe um percentual que é recolhido para terceiros, que é o Sistema S. SESC, SENAI, SENAT. Esse Sistema S, ele recebe uma parte
do percentual que é recolhido pelo empregador a título de INSS. Então, quando a gente fala assim, INSS, o empregador recolhe 20%, não é 20% de INSS. Existe esse desmembramento. A Justiça do Trabalho, ela tem competência para executar. Executar de ofício o quê? A parcela do INSS e a do seguro acidente do trabalho. A parcela referente a terceiros, que é direcionada ao sistema S, a Justiça do Trabalho não pode cobrar de ofício, tá? A gente não tem competência para cobrar o sistema S de ofício. Tá lá na súmula 454 do TST, a autorização para se cobrar o SAT, mas a gente não pode cobrar as parcelas devido ao sistema S, tá? Essa a gente não tem competência. E qualquer outra. Aí o artigo veio e trouxe um inciso em aberto. Qualquer outra controvérsia decorrente da relação de trabalho na forma da lei, tá? Então, ali ele trouxe uma abertura. Tudo pode ser objeto se for relacionado a uma relação, se for vinculado a uma relação de trabalho. A gente inclui aí no item 9. Só que o que acontece? Existem algumas situações que são objeto de cobrança na prova do AB. Recorrentes. Quando eu falo de competência, a Justiça do Trabalho tem competência para relação de trabalho. Mas existem algumas situações específicas que não vão entrar nessa competência trabalhista e são sempre questionadas. Primeiro, observação que eu coloquei aí para vocês. Relação de consumo. Quando a gente pensa numa relação de consumo, se eu estou consumindo algo, alguém está me prestando serviço. Vamos supor, o bombeiro hidráulico vai lá na sua casa consertar uma torneira. Você é consumidor, mas o bombeiro hidráulico está prestando um serviço. Essa relação é uma relação de trabalho? Sim, seria uma relação de consumo e uma relação de trabalho. Para o consumidor, para você que ele está lá na sua casa, você está consumindo um trabalho, seria uma relação de consumo. Mas para o prestador de serviço, é uma relação de trabalho, porque ele vive disso. Ele presta a força de serviço dele e você remunera. Essa relação, apesar de ser uma relação de trabalho, ela não pode ser cobrada na Justiça do Trabalho. Entendeu-se que existe uma justiça especializada, que é a da relação de consumo, para apreciar esse tipo de demanda. Então, eu não vou atrair a competência da Justiça do Trabalho. Da mesma forma que a criminal fica na área criminal específica, na jurisdição específica na Justiça Criminal, a relação de consumo também. Eu tenho um Código de Defesa do Consumidor e eu tenho uma justiça própria para defender essas situações. Então, em casos de relação de consumo, nós não temos a competência da Justiça do Trabalho. Muito se discutiu a respeito dessa competência, alguns entendiam que poderia ser aplicado, outros não, mas em que pese essa discussão, o entendimento majoritário hoje é de que a gente não tem competência, tem que ir para o juizado de relações de consumo. Mas e se for um médico que presta serviço dentro de uma clínica e que vai atender um paciente? A relação entre o médico e o paciente é uma relação de consumo e não é competência da Justiça do Trabalho. Mas e a relação entre o médico e a clínica? Aí a gente está diante de um empregado e um empregador. Ou, às vezes, até um trabalhador autônomo prestando serviço a um tomador. Então, entre o médico e a clínica, existe relação de trabalho? Existe, eventualmente, uma relação de trabalho ou uma relação de emprego, competência da Justiça do Trabalho. Mas entre o médico e o paciente, nós não temos a competência da Justiça do Trabalho. Aí vocês marcam aí no código de vocês a súmula 363 do STJ. Compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente. Então, se for um profissional liberal, uma relação de consumo, competência da Justiça Estadual. Essa súmula 363, ela é muito cobrada também, justamente por afastar
a competência trabalhista. E é o mesmo raciocínio que a gente aplica em relação a honorários advocatícios. Quando eu contrato um advogado para ajuizar uma ação, para me defender em um determinado processo, para apresentar um recurso, existe uma relação de consumo. Existe uma relação de consumo entre o advogado e o seu cliente. Mesmo que seja para ajuizar uma ação, a relação de consumo, ela se mantém. Via de regra, essa relação de consumo, ela é formalizada por um contrato. Que tipo de contrato? Vocês já estão cansados de saber. Contratos de honorários advocatícios. Então, normalmente, aqueles honorários advocatícios contratuais, tá? A gente tem o honorário, o prolabore, a gente tem o ad êxito. Esses contratos que estão ali, elas decorrem de uma relação de consumo. Então, se porventura o cliente não pagou o advogado aquilo que estava ajustado no contrato, seja o prolabore, seja o ad êxito, eu não posso ajuizar uma ação na Justiça do Trabalho. Ah, mas não é relação de trabalho? Não, é considerado uma relação de consumo. Então, se eu vou executar esse contrato, a relação é de natureza civil e, por isso, vai para a Justiça Comum. Mas a gente tem que lembrar que com a reforma trabalhista, a Lei 3.467 de 2017, a gente teve uma inclusão de honorários advocatícios de sucumbência. Esses honorários advocatícios de sucumbência são fixados dentro de um processo. A parte que for sucumbente, ela deverá arcar com os honorários advocatícios da parte contrária, da parte vencedora, que vai ser fixado de 5% a 15%. A questão dos honorários advocatícios, ela é recorrente nas nossas provas, nos nossos simulados. Na petição inicial, no recurso ordinário, na contestação, a gente está sempre questionando honorários advocatícios e justiça gratuita. Então, são dois temas recorrentes que vocês já estão escrevendo sozinho a forma de apontar esses honorários advocatícios dentro de uma petição da Justiça do Trabalho. Mas, se porventura tiver essa condenação, esses honorários sucumbenciais, eles não são decorrentes de relação de consumo. Eles são decorrentes do processo, eles são derivados do processo trabalhista. E por serem derivados do processo trabalhista, a Justiça do Trabalho tem competência para executar. Então, aqueles honorários que a parte foi condenada a arcar ali, pode ser do reclamante, pode ser da reclamada, pouco importa. Eu posso cobrar na Justiça do Trabalho? Posso. O advogado pode cobrar na Justiça do Trabalho os honorários. De que forma? Dentro do mesmo processo, dentro daquele mesmo processo, o advogado pode, em causa própria, exigir a execução dos seus honorários, dentro daquele mesmo processo trabalhista. Ou um processo à parte. Posso distribuir um novo processo na Justiça do Trabalho? Eu, advogado, contra a parte que está me devendo? Posso, tá? Então, as duas possibilidades, tanto num processo autônomo quanto no mesmo processo, pode ser executado honorários advocatícios. Somente os sucumbenciais. Os contratuais, a gente não tem a competência da Justiça do Trabalho. Outro item importante em relação à competência absoluta, as ações penais nós já falamos, os representantes comerciais. Antigamente, antes da reforma, o representante comercial, incontroversamente relação de trabalho, eles não poderiam ajuizar a ação na Justiça do Trabalho. Eles tinham que ajuizar na Justiça Estadual. Representação comercial. Qualquer cláusula que fosse descumprido dentro do seu contrato de representação comercial, a Justiça Estadual era a justiça competente, já que a Justiça do Trabalho só abarcava a relação de emprego. Com a reforma, com a alteração à emenda constitucional, o artigo 114 foi ampliado e atraiu para a Justiça do Trabalho os representantes comerciais.
Os representantes comerciais, eles são regulamentados por lei própria, 4.886 de 65. Só que se a gente pegar a lei de representação comercial, admite-se que uma pessoa física seja representante comercial, saia rodando, vendendo determinado produto, como também se admite que uma pessoa jurídica seja considerada um representante comercial. Então, nós temos representante comercial de duas hipóteses, pessoa física e pessoa jurídica. Somente o representante comercial, pessoa física, pode ajuizar sua ação na Justiça do Trabalho. Pessoa física, Justiça do Trabalho. Pessoa jurídica seria empresa contra empresa, a Justiça do Trabalho não tem competência. Eu preciso, para trair a competência da Justiça do Trabalho, eu preciso de uma relação de trabalho. E a relação de trabalho pressupõe uma pessoa física. Então, só pode ser considerado uma relação de trabalho o representante comercial, pessoa física, que presta serviço para um tomador. Se eventualmente alguma regra for descumprida, competência da Justiça do Trabalho. A pessoa jurídica, representante comercial, tem que ajuizar a sua ação na Justiça Estadual. Lembrando que, se o representante comercial for, na verdade, um empregado, que existem representantes comerciais empregados, são os vendedores viajantes. Se ele for empregado, indubitavelmente, a competência da Justiça do Trabalho, tá? Ou, se for um representante comercial que, apesar de preencher todos os requisitos, não tinha carteira assinada, eu posso ajuizar uma ação na Justiça cobrando reconhecimento do vínculo? Posso, não tem problema nenhum. Tá? A lei do representante comercial, ela só faz distinção entre o representante comercial, pessoa física, e a pessoa jurídica. Só a pessoa física é que vai para a Justiça do Trabalho. E para a gente terminar em relação a esses casos especiais de competência, nós temos os empregados públicos seletistas. A gente sabe que a ação na Justiça do Trabalho pode ser ajuizada se o empregador for administração pública direta ou indireta. Então, não faz diferença se o empregador é a administração pública direta ou indireta. Não é isso que modifica a competência trabalhista. O que vai diferenciar se a Justiça do Trabalho possui competência ou não é a forma de contratação dos empregados. O ente público, ele contrata de que forma? A gente sabe que ele pode contratar um ente público, uma administração pública direta ou indireta, ela pode fazer 3 tipos de contratação. Modalidade seletista, estatutário ou o temporário, tá? Que é o que a gente chama de caráter jurídico administrativo temporário, que está lá no artigo 37 da Constituição. Em caso de necessidade especial, transitória, eu posso contratar sem concurso público. Então, o ente público, administração pública direta e indireta, pode contratar nessas 3 modalidades. Ou o empregado vai ser seletista, ou o empregado vai ser estatutário, ou o empregado é um trabalhador temporário, regra especial. Ok. O que vai atrair a competência da Justiça do Trabalho? A forma de contratação. Se ele for um trabalhador seletista, pouco importa quem é o seu empregador. Se ele for seletista e, portanto, considerado um empregado público, regido pelas normas da CLT, a Justiça do Trabalho possui competência. Tá? Então, ele é um empregado público, ele é submetido a concurso público para admissão, mas ele foi contratado pelas regras da CLT. Então, ele vai ter todos os direitos previstos na CLT, férias, 13º, repouso semanal, todos aqueles direitos assegurados pela CLT, além do FGTS. É claro que o empregado público, ele não tem a estabilidade prevista na Constituição Federal. A estabilidade da Constituição, ela é assegurada aos empregados estatutários. São aqueles regidos pela lei do servidor público, são aqueles regidos pelo estatuto. Se um empregado for estatutário, ele não tem os direitos da CLT assegurados,
mas os direitos previstos na Lei do Servidor Público, a Justiça do Trabalho não tem competência. Não existe a competência da Justiça do Trabalho se ele for estatutário. Pouco importa se é ente da administração pública direta ou indireta o empregador. Sendo estatutário, afasta a competência trabalhista. E aí ele vai ou para a Justiça Estadual ou para a Justiça Federal, a depender do seu empregador. Tá? Então, o que vai diferenciar para a gente aqui? A competência é seletista ou estatutária. E aqueles que têm um caráter temporário, aqueles que são contratados de forma transitória por necessidade especial do serviço, eles também não são da competência da Justiça do Trabalho, tá bom? A competência vai ser da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, a depender do ente. Mesmo que se questione se essa competência é lícita, se a competência foi regular, mesmo que se questione se essa contratação temporária foi regular, se ele é um empregado contratado efetivamente sem concurso público, mesmo assim, mesmo que se discuta a forma de sua admissão, a Justiça do Trabalho não tem competência, tá bom? A competência da Justiça Estadual. Professor. Oi. Tudo bem? É o Thiago que está falando aqui? Tudo bom, Thiago? Deixa eu te perguntar, vamos supor, o trabalhador dos Correios, por exemplo, que são registrados pela CLT, então a competência não é da Justiça do Trabalho. O que acontece em relação aos Correios? Os Correios, eles têm todos os benefícios da Fazenda, tá? Ele vai ter todos os benefícios da Fazenda Pública, mesmo não sendo ente da administração pública direta. Ele tem esses benefícios que as outras empresas públicas e sociedades de economia mista não possuem, tá? Só que, no caso dos Correios, se é seletista a contratação, a competência da Justiça do Trabalho. Tá? Então, o Correio, se eles forem admitidos pela CLT, a competência da Justiça do Trabalho. Tá? O que se discute é se ele tem garantia de emprego ou não, se a dispensa desses trabalhadores dos Correios, elas precisam ser motivadas ou não. Tá? Mas a competência da Justiça do Trabalho. A gente julga todos os dias processo dos Correios. Competência da Justiça do Trabalho, sim. Tá, então beleza, obrigado. E no caso das demais empresas públicas, mudou o slide aqui, eu não sei como que volta. No caso das demais empresas públicas, a competência é de quem? Da Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública. Mesmo que se exija a realização de contrato para a admissão de empregados, por exemplo, CEMIG, que tem concurso para admissão, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, o que vai valer não é o fato de ter ou não o concurso público, é o fato da forma de contratação. Então, se for pela CLT, competência da Justiça do Trabalho. O que acontece? Existem algumas possibilidades que a gente chama de alteração do regime. Às vezes o empregado ele era contratado pelo regime seletista e mudou para o estatutário. Ou o contrário, quando ele entrou ele era estatutário e agora ele passou a ser seletista. Tá? Isso é muito comum em alguns entes da administração. A gente tem essa troca, essa permuta em relação à forma de admissão dos empregados. Aí a competência é, eu tenho um trabalhador híbrido, eu tenho um trabalhador da justiça seletista e um trabalhador estatutário. Eu era seletista, mas agora eu vou ser regido pelo estatuto. E aí? A competência é de quem? O fato dele ter sido seletista por um período atrai a competência da Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho só tem competência para apreciar o período em que ele foi seletista. Então, enquanto ele era seletista, todo eventual descumprimento das normas trabalhistas, competência da Justiça do Trabalho. A partir do momento que ele virou estatutário, competência da Justiça Estadual ou da Justiça Federal.
Tanto é que existe a OJ 138 e a súmula 382 do TST, que ela fala, inclusive, o seguinte: quando a gente tem essa alteração do regime de contratação do empregado, é como se existissem dois contratos distintos. É como se existisse um contrato em que ele era seletista e vai surgir um novo contrato, ele sendo estatutário. Existiam direitos antes que agora não vão existir quando ele for estatutário. Tanto é que a Justiça entende que existem dois contratos distintos, que a partir do momento que a gente tem a modificação do regime, começa a contar a prescrição bienal. Então, se ele era seletista, passou para os regimes estatutários, a partir do momento da alteração, começa a contar o prazo de 2 anos para ele ajuizar a ação na Justiça do Trabalho e cobrar os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Ele não pode esperar sair do serviço público quando encerrar o contrato dele estatutário, eventualmente ele aposentar lá na frente, para vir cobrar o período seletista. A partir do momento em que muda o regime de contratação, encerra aquele contrato e começa a contagem do prazo prescricional. Está lá na súmula 382 do TST. Tá? Então, a competência pode ser híbrida, mas a Justiça do Trabalho só vai apreciar em relação àquela parte em que o trabalhador foi seletista. Essas eram as observações que eu tinha para fazer para vocês em relação à competência absoluta da Justiça do Trabalho, que é lá o artigo 114, recorrente, mas que a gente já domina, não tem nenhuma questão a ser discutida em relação à competência absoluta. Porém, a gente ainda tem a competência relativa. A competência relativa, ela diz respeito não em qual justiça que eu vou distribuir a ação. A Justiça do Trabalho, a competência da Justiça do Trabalho, ela é incontroversa. Que a primeira coisa que a gente aprecia é a nulidade absoluta. Existe a competência absoluta da Justiça. Em caso positivo, é que a gente analisa a competência relativa à competência territorial. Então, no caso aqui, eu tenho a competência da Justiça do Trabalho? Tenho. Então, agora a gente vai analisar a competência da Justiça em qual local? Qual o foro da distribuição? Qual que é o local da distribuição da minha reclamação trabalhista? É outro artigo que vocês já estão carecas de saber, que tem cobrado, porque para distribuir uma petição inicial a gente precisa saber o local, a regra da distribuição da competência territorial. Então, toda vez que eu tiver uma petição inicial, eu preciso saber o local da distribuição da ação. E como regra geral, está lá no 651 da CLT, local da prestação dos serviços. O legislador colocou o local da prestação de serviços como definidor da competência territorial. Então, para a gente, via de regra, não importa onde ele foi contratado, importa onde ele prestou serviço. Então, mesmo que ele tenha sido contratado em Contagem, mas prestou serviço em Montes Claros, a competência é de Montes Claros. Essa é a regra geral que vai nortear toda a nossa distribuição, a distribuição de todas as ações dentro da Justiça do Trabalho. Eu vou distribuir a ação onde? No local da prestação do serviço. É a regra geral que está lá no caput. Nós vamos ver que o caput, que a regra geral, ele comporta 3 exceções. E normalmente o examinador também adora cobrar as exceções. A regra geral você sabe, mas vamos ver se vocês sabem as exceções que estão lá nos parágrafos do 651. O local, a CLT, ela trouxe o local da prestação de serviço como regra geral. Mas isso é discutível, eu posso alterar essa competência por comum acordo entre as partes. Então, isso aqui foi uma faculdade conferida às partes. Elas podem mudar o que está na lei? Pode. Não é questão de ordem pública, igual está lá no artigo 114 da Constituição. Então, ali, aquela regra que está no 651, ela deve ser seguida, mas as partes podem mudar a regra, o local da distribuição da ação? Pode, tá? É o que a gente chama de prorrogação. Aquele juízo que inicialmente não era competente,
ele passa a ser competente. Por quê? Porque a parte não quis. A parte distribuiu a ação em um local incorreto e a empresa não questionou. Tá? Então, existe essa possibilidade de prorrogação da... Por que ele sumiu aqui? Agora ele ficou pequenininho. No caso aqui do nosso slide, a competência relativa, ao contrário da competência absoluta, ela não pode ser arguída a qualquer momento. Existe um momento de se arguir essa incompetência relativa. Quem escolhe o local da distribuição da ação é o empregado. Não é ele que vai mover a ação. Então, ao ajuizar a ação, ele indica o local da prestação do serviço. A empresa pode concordar ou não com o local. Se a empresa não concorda, se ela está contrária à regra do 651, a empresa pode se insurgir. E ela vai se insurgir através de uma exceção de incompetência relativa. Foi cobrado em qual simulado aqui? A gente cobrou a exceção de incompetência relativa num dos últimos simulados. O que acontece em relação à incompetência relativa? A parte tem o local para ajuizar a ação e compete ao reclamado a apresentação de uma exceção. Prestem atenção que a exceção, a regra da exceção de incompetência relativa, ela sofreu alteração. Tá? Hoje, a gente tem um regramento expresso da exceção de incompetência relativa. Então, a CLT, ela traz específico que a exceção, ela tem que ser apresentada em peça apartada. Então, é uma petição autônoma, separada, desvinculada da defesa, ao contrário do que a gente fazia anteriormente. Anteriormente, admitia-se que a exceção viesse dentro de uma defesa, ou apresentada em conjunto com uma defesa. Hoje, não mais. Hoje, obrigatoriamente, ela tem que vir em uma peça apartada, uma peça autônoma. Existe um prazo específico na legislação para ser apresentado. Que antes eu não tinha esse prazo. Se a gente não tinha esse prazo, a exceção tinha que ser apresentada junto com a defesa no dia da audiência. Hoje, a lei, ela traz um prazo específico, 5 dias a contar da notificação. Então, se eu recebi a petição inicial e eu percebi que o empregado distribuiu a ação no local incorreto, eu preciso apresentar uma exceção no prazo de 5 dias. E eu vou informar para o juiz que aquele local, aquela vara onde foi distribuída a ação, ela se encontra equivocada. E vou mostrar por que ela está errada. Se vai enquadrar a regra no 651, se ele não distribuiu a ação no local da prestação de serviço, que o domicílio não se aplica como regra de competência trabalhista. Então, eu vou mostrar para o juiz por que está errado e qual seria a localidade correta. Inclusive, se as partes quiserem produzir prova oral, o juiz vai designar uma audiência para oitiva das partes. Então, a exceção tem que ser apresentada no prazo de 5 dias. O juiz vai suspender o processo principal e vai apreciar a exceção. E aí ele vai decidir se o local da distribuição da ação está correto ou não. Se o local estiver correto, prossegue normalmente aquele processo com a designação de uma audiência. E se o local estiver incorreto, o processo vai ser encaminhado para a localidade competente, já que houve a insurgência da parte. A exceção de incompetência relativa não comporta recurso de imediato. A exceção de competência relativa, ela é considerada uma decisão interlocutória, já que ela não põe fim ao processo, ela apenas muda o processo de juízo, de vara. Então, por não pôr fim ao processo, é considerada uma decisão interlocutória e não comporta recurso de imediato. Eu preciso fazer uso do protesto e aguardar a sentença final para aí sim me insurgir em relação àquela exceção que foi julgada lá atrás. Então, não comporta recurso de imediato.
É claro que toda regra possui exceção. A exceção é se, ao acolher a exceção de incompetência relativa, o processo mudar de regional. Então, ele sai da terceira região, que é o nosso regional de Minas, e vai para o TRT da segunda região, de São Paulo, ou para o TRT da primeira região, do Rio. Então, se houver mudança de regional, cabe recurso de imediato, porque o recurso, o processo ele vai se encerrar no âmbito desse regional e vai ser iniciado um novo processo em outra localidade. Então, se muda o regional, cabe com recurso de imediato. Ou, se o juiz remete aquele processo, eventualmente, para a Justiça Comum. Aí sim também teremos o encerramento do processo na Justiça do Trabalho e a remessa para outra localidade. Tá? Então, se a gente tiver essa alteração de regionais, comporta recurso de imediato, é exceção à regra da irrecorribilidade de imediato das decisões interlocutórias. Mas a gente tem que lembrar que, se a gente não concorda com a decisão que foi proferida pelo juiz, a gente tem que apresentar o nosso protesto para resguardar o direito de recorrer lá no futuro. Tá? E se o juiz, a parte apresenta uma petição inicial na localidade incorreta e ninguém fala nada, a reclamada não se manifesta no prazo de 5 dias, eu tenho o fenômeno da prorrogação. Ou seja, aquele juiz que era incompetente, ele passa a ser competente. Por quê? Porque a parte não se insurgiu dentro do prazo. Então, é como se a parte tivesse tacitamente concordado com aquela distribuição irregular. Vamos supor que o empregado ele ajuiza a ação no local do domicílio dele. Não é nem o local da contratação, nem o local da prestação de serviço. Para facilitar a vida dele, ele distribuiu no domicílio dele. Se a empresa apresentou defesa, compareceu à audiência no domicílio dele e não falou nada, eu tenho o fenômeno da prorrogação. Eu posso me insurgir em recurso ordinário? Não. Se passou o prazo, precluiu a sua oportunidade, aquele juízo que era incompetente, ele agora passa a ser competente. Então, é uma das formas de modificação da competência trabalhista. Tá? Por ser uma faculdade das partes apresentar uma exceção ou não, ela não comporta ação rescisória. Ao contrário da ação da competência absoluta, que comporta ação rescisória, nesse caso, eu não tenho uma ação rescisória. Tá? No caso de conexão e continência também, pode existir a alteração entre juízos. Às vezes eu distribuí várias ações conexas. Para se evitar julgamento divergentes, a gente precisa unir essas ações. Para que a gente tenha o fenômeno da conexão, eu preciso ter a identidade do pedido ou da causa de pedido. E aí a gente vai juntar. Eu vou juntar esse processo em qual localidade? Naquele juízo que primeiro conheceu da ação. É o que a gente chama do juízo prevento. Aquela primeira ação distribuída, aquele primeiro juiz que conheceu daquela ação, ele se torna prevento e ele vai atrair todos os outros processos conexos, caso ainda não tenha havido sentença. Porque se o objetivo é evitar julgamentos divergentes e já houve uma sentença, não tem por que a gente unir, né? Não existe mais a conexão. A conexão ela tem que ser antes de ser proferida a sentença. Se eu juntar um processo que está na fase de conhecimento com um processo que está em fase recursal, vai dar muito mais trabalho a conexão. Não vai trazer a celeridade processual. Então, a conexão ela vai ser atraída pelo juízo prevento. A mesma coisa em relação à continência. Aquele processo que for mais amplo, ele vai abarcar o menor e o primeiro juízo que conheceu atrai a prevenção. Tá? É ele que vai julgar todos os outros processos. Aí eu coloquei para vocês o artigo 800 da CLT,
deve ser marcadinho lá no nosso CLT, fazer uma ressalva com ele. Por quê? Porque teve alteração e a chance de ser cobrada é grande, tá? Então, ali é o que a gente já falou, o processo fica suspenso e o juiz e a parte tem um prazo de 5 dias para apresentar após a notificação. E se ela quiser produzir provas, vai ser marcada uma audiência. Depois que decidir o processo, aquela exceção, o processo corre, vai ter o seu curso normal, tá? Em relação à nossa exceção. Aqui eu trouxe para vocês a competência territorial, é o 651, como regra, local da prestação dos serviços. Aí vem a questão. Você pode ter sido contratado em Contagem e prestou serviço em várias localidades. Cada hora, ao longo do seu contrato de trabalho, você prestou serviço em 5 lugares. É muito comum em banco, por exemplo. Banco, você foi contratado aqui em Belo Horizonte para prestar serviço, você foi para uma agência em Contagem, depois você foi mandado para uma agência lá em Uberlândia, aí você voltou e ficou mais um tempo em Patos de Minas. Então, a gente tem a prestação de serviço em várias localidades. Qual o local em que eu vou distribuir a ação? Já que a regra é o local da prestação de serviços. Existe interpretação divergente, tá? Em relação a essa cláusula. Existem aqueles que ampliam a regra do caput e determina que o local da prestação de serviços pode ser qualquer um deles. Então, se você prestou serviço em várias localidades, você poderia distribuir a sua ação em qualquer uma dessas localidades. O posicionamento majoritário, que é o do TST, e que normalmente é cobrado nas provas, o empregado deverá distribuir a sua ação no último local da prestação do serviço. Tá? Então, não vai ser o tempo que você ficou em cada localidade, pela tese majoritária, seria o último local da prestação do serviço, é que vai atrair a competência para apreciar a nossa demanda. Quando o legislador criou a regra do 651, o local da prestação do serviço, ele quis facilitar a produção da prova. Você vai distribuir a sua ação onde você prestou serviço, porque é lá que tem o seu estabelecimento, aonde você, o seu local, eventualmente for realizada uma perícia, é lá que estão as testemunhas que vão te ajudar naquele processo, os documentos. Então, foi para fins de facilitar é que o legislador trouxe a regra do local da prestação de serviço. Só que o próprio 651, ele traz 3 exceções. A primeira exceção é o agente ou viajante comercial. Vocês já sabem que o agente ou viajante comercial, que o representante comercial, ele pode ser, inclusive, empregado, né? Então, o representante comercial empregado, ele é considerado um agente ou viajante comercial. Ele não tem um ponto fixo, ele está sempre viajando. Olha, você foi contratado para vender os sapatos da empresa lá no sul de Minas. Então, você está sempre naquela região, Uberaba, Uberlândia, Araguari, você está sempre ali. Sempre circulando, você não tem um ponto fixo. Qual é o local da prestação de serviços? Eu não tenho como me encaixar na regra do caput, eu não tenho um ponto fixo. Então, o legislador trouxe a primeira exceção, em caso de agente ou viajante comercial, a competência vai ser do local em que está sediada a empresa em que você é subordinado. Então, se eu tenho uma agência ou filial que eu estou subordinado diretamente a ela, mesmo que eu preste serviço lá no Triângulo Mineiro, meu serviço é lá, só que eu estou vinculado à filial de Belo Horizonte. Então, você vai distribuir a sua ação na filial, em Belo Horizonte, por ser o local da agência ou filial a que você esteja vinculado. Tá? Então, não importa onde o vendedor presta serviço, importa o local da sede da empresa em que ele está vinculado. Mas pode ser que ele não esteja vinculado a nenhuma sede especificamente? Pode. E aí ele vai distribuir a ação no seu domicílio, tá? No local do seu domicílio ou na localidade mais próxima. Então, aqui, como regra, é a sede da empresa, é que ele está subordinado. A empresa pode ter várias agências, pode ter várias filiais, mas é aquela específica que ele está subordinado. Se ele não estiver subordinado a nenhuma delas, aí sim ele vai poder ajuizar a ação no domicílio dele,
ou na localidade mais próxima, tá? Então, essa é a nossa primeira exceção específica para o agente ou vendedor viajante comercial, tá? A nossa segunda exceção, ela foi cobrada em um dos simulados também, acho que no quarto simulado. Ela diz respeito a um empregado que presta serviço no exterior. O empregado brasileiro, ele é contratado e vai prestar serviço no exterior. Ele sai daqui do Brasil, ele foi contratado aqui no Brasil para prestar serviço lá na África do Sul. A competência, esse empregado, ele vai ajuizar a ação dele onde? Se a gente for pela regra do caput, local da prestação de serviço, ele deveria ajuizar a ação na África do Sul, onde ele prestou serviço. Mas eu não posso negar ao trabalhador brasileiro o livre acesso ao judiciário. Então, eu não posso exigir que esse empregado retorne à África do Sul para distribuir a ação dele. Então, o legislador pensou na nossa segunda exceção. O empregado brasileiro que presta serviço no exterior, ele pode voltar para o Brasil e ajuizar a sua ação no Brasil, desde que não haja convenção internacional em sentido contrário. Então, existe aqui 2 requisitos cumulativos. Eu preciso, primeiro, que seja um empregado brasileiro, nato ou naturalizado. A lei não faz distinção. Então, sendo brasileiro e tendo prestado serviço no exterior, ele pode retornar ao Brasil e ajuizar a ação no Brasil, tá? Desde que não haja convenção internacional em sentido contrário. Então, ele retoma. Eu vou ajuizar em qual localidade? Aí, o artigo não traz, tá? Quando a gente pega o 651, ele só traz os requisitos. O fato de ser brasileiro, ter prestado serviço no exterior e inexistência de convenção. Ele não fala em qual localidade. E aí entrou a doutrina e a jurisprudência. De acordo com a doutrina e jurisprudência, ele vai distribuir a ação no local da vara do trabalho em que esteja a sede ou filial que ele está vinculado. Então, se existir uma filial no Brasil e ele estiver vinculado a essa filial, mesmo que ele tenha prestado serviço no exterior, ele vai distribuir a ação no local da empresa. A empresa que ele está vinculado, aonde a empresa possui sede ou filial. Existindo uma sede ou filial do Brasil, é esse local, é essa a localidade da competência. Apesar da lei não falar, a jurisprudência e a doutrina é que sanaram essa lacuna, local da sede da empresa. Só que é muito importante em relação ao parágrafo 2º, a gente tem que fazer essa exceção do parágrafo 2º, a gente tem que fazer uma distinção muito importante. Competência processual não se confunde com competência material. São coisas distintas. A gente aqui, nesse momento, nós estamos tratando da competência processual. O que seria a competência processual? Em qual local eu vou distribuir a minha ação? Nós acabamos de falar que o empregado brasileiro que presta serviço no exterior, ele pode voltar e distribuir a ação dele no Brasil? A gente está dizendo que existe competência processual brasileira, tá? Não existe dúvida de que ele pode retornar ao Brasil e ajuizar a ação aqui. Só que isso não quer dizer que eu vou aplicar o direito material brasileiro. Direito material são os direitos assegurados na nossa CLT. Se ele prestou serviço na África do Sul, qual o direito material? Quais os direitos que esse trabalhador brasileiro possui? Ele possui direito a FGTS? Ele possui direito a terço constitucional de férias? Ele tem direito a 13º salário? O direito material que vai ser aplicado ao caso concreto tem outra regra de aplicação. Então, aqui a gente está dizendo, a competência processual existe, brasileira. Agora a gente vai analisar a competência material. Se ele saiu do Brasil e prestou serviço na África do Sul, qual o direito material que tem que ser aplicado? Antigamente, existia a regra
aplicava-se o local da prestação dos serviços. Antigamente, nós tínhamos a súmula 207 do TST e ela era específica. Existindo a prestação de serviço no exterior, aplicará a regra do local da prestação dos serviços. Então, o direito material a ser aplicado a esse trabalhador é o direito da África do Sul. Então, são as leis africanas, os direitos que são assegurados a esse trabalhador de acordo com as leis da África. Então, quais os direitos que eles têm? Ele tem FGTS? Não sei, teria que analisar a lei da África do Sul. Ele tem direito a texto constitucional? Não sei, teria que analisar a lei da África do Sul. Então, antigamente, a gente era pacífico a aplicação do direito material do local da prestação dos serviços. Só que essa súmula 207, ela foi cancelada em 2012. Então, essa regra que era aplicável aplicável de forma retumbante aqui na Justiça do Trabalho, pela súmula 207, com o cancelamento, passou a ser aplicado a Lei 7.064. Ah, professora, mas por que antes aplicava a súmula 207, se a Lei 7.064, ela é de 82? Se já existia essa lei, por que nunca foi aplicada? A Lei 7.064, ela traz específico a regra. Aplica-se o direito material que for mais favorável. Então, se for mais favorável o direito brasileiro, aplique-se o direito brasileiro. Se for mais favorável o direito da África do Sul, aplique-se o direito da África do Sul. Lembrando que a gente tem que aplicar a teoria do conglobamento. Não admite a teoria atomística. Eu não posso pensar direitos brasileiros que me são favoráveis e direitos africanos que me são favoráveis. Eu aplico a lei como um todo. Então, a gente tem que analisar a lei como um todo. Qual das duas leis que é mais favorável? A brasileira ou a da África do Sul como um todo? Então, é isso que a gente tem que analisar. Teoria do conglobamento. Eu vou aplicar no meu contrato, de acordo com a Lei 7.064, a que for mais favorável ao empregado. Mas então por que antes a gente tinha a súmula 207 se existia regramento específico? É porque essa Lei 7.064, ela era específica para engenheiros contratados no Brasil para prestar serviço no exterior. Então, era uma lei específica que aplicava-se apenas aos engenheiros. Então, a gente não tinha regramento em relação aos demais trabalhadores. E é por isso que a gente tinha a súmula 207. Só que essa lei 7.064, ela sofreu alteração em 2009 e ela passou a ser aplicável a todo e qualquer trabalhador brasileiro que preste serviço no exterior. Então, a partir do momento que ela deixa de ser aplicada aos engenheiros, eu posso aplicar a regra que está prevista na lei. Eu não preciso mais da súmula. Então, é por isso que o TST cancelou a súmula dele em 2012, porque ela estava contrária ao dispositivo legal. Tá? Então, desde o cancelamento em 2012, prevalece a regra da Lei 7.064 de 82, está lá no artigo 3º, 2º. Empregado contratado para prestar serviço no exterior, aplica-se a lei que for mais favorável. Então, o direito material pode ser o direito brasileiro, como o direito brasileiro do local pode ser aplicado o direito brasileiro ou o direito da localidade em que ele prestou serviços, aplicando-se a teoria do conglobamento. Então, competência processual não se confunde com competência material. Competência processual é incontroverso, tem competência brasileira. Tá? Eu posso juizar a ação no Brasil. Agora, o direito que vai ser aplicável vai depender da norma que for mais favorável. Tem que ser analisado caso a caso para se definir se aplica a lei brasileira ou se aplica a lei do local da prestação de serviços. É certo que em alguns locais a lei trabalhista é muito mais benéfica. E é certo que em várias oportunidades a lei brasileira será mais benéfica. Então, a gente tem que analisar caso a caso. Então, a nossa segunda exceção
diz respeito a estes empregados que prestam serviço no exterior. E aí foi cobrado aqui, ó, no nosso simulado, nosso primeiro simulado. Eu coloquei para vocês um empregado que foi contratado, coloquei até que ele era um engenheiro, que ele foi contratado para prestar serviço no Chile. Ele poderia retornar ao Brasil para ajuizar a sua ação? Sim, ele poderia ajuizar a ação dele no Brasil. E ele pode enquadrar a situação dele em duas exceções. Ou na primeira, porque ele é um brasileiro que prestou serviço no exterior, ou na segunda opção, que ele prestou serviço fora do local da contratação, tá? Que é a nossa terceira exceção. Então, eu poderia atrair a competência trabalhista tanto pela segunda exceção quanto pela terceira exceção. Mas a competência trabalhista, ela existe. E aí eu perguntava qual que era o direito material a ser aplicável e a gente tinha que aplicar a norma mais favorável, conforme o artigo 3º, 2 da Lei 7.064, de 82. Certo? Então, foi uma questão, o assunto foi cobrado no nosso primeiro simulado. E a nossa terceira e última exceção do 651 é do empregado que promove a prestação dos serviços fora do local em que ele celebra o contrato. Ele contrata os empregados num local, mas para prestar serviço em outra localidade. Quando a regra surgiu, quando a exceção foi apontada pelo legislador, ele quis abarcar aquela situação dos empregados das empresas que não tinham sede fixa, aquelas que carregavam a sua sede. Era o que ocorria com companhia de dança, circos, teatros. Eles não tinham uma localidade certa. Eles estão sempre caminhando, sempre mudando a sede deles, aonde eles prestam serviço em várias localidades dentro do Brasil, e ao longo dessa caminhada dele pelo Brasil e pelo exterior, eles iam fazendo contratação de empregados para compor o circo, ou a companhia de dança, ou a companhia de teatro artística qualquer. Então, a regra inicialmente foi pensando nestes empregados. Aqueles empregados que fossem contratados ao longo, não tinham uma sede própria, que eles eram contratados ao longo da prestação do serviço, eles poderiam optar. Eles poderiam optar pelo local da contratação ou pelo local da prestação dos serviços. Então, o circo era o nosso exemplo mais comum. O circo não tem lugar fixo, ele está sempre rodando. Então, eu não posso falar onde que é a sede ou filial do circo. Não existia essa sede. E por ele estar sempre em movimento, a competência era carregada com eles. Então, é o local da contratação ou o local da prestação de serviços. Mas isso é o que a gente chama de tese clássica, tá? Essa é a ideia inicial, que vem sofrendo mutações pela doutrina e jurisprudência. Essa interpretação da exceção, ela vem sofrendo alterações. O que acontece com a tese moderna? Existem várias empresas, normalmente empresas de grande porte, que elas possuem a prestação dos serviços delas de forma nacional. Elas prestam serviço em várias localidades. Se a gente pegar a Companhia Vale do Rio Doce, se a gente pegar a Petrobras, se a gente pegar os bancos em si, eles existem, eles têm uma amplitude nacional, eles têm prestação de serviço em várias localidades e eles mudam o empregado constantemente para prestar serviço em várias localidades. Então, eles estão em constante mudança da prestação de serviço. A tese moderna, ele abarca essas empresas, não só as atividades circenses, que continuam tendo aplicação, mas essas empresas de grande porte que fazem, elas contratam empregados e elas colocam eles para prestar serviço em várias localidades dentro do território nacional. Então, nesse tipo de contratação, ele vai poder optar por onde ele foi contratado ou pelo local em que ele prestou serviço. Eu estou permitindo o acesso ao judiciário a esses empregados. Então, ele vai poder optar ou o local da contratação ou o local da prestação dos serviços, que é a nossa terceira e última exceção à regra do 651. Então, a gente tem que sempre lembrar, deixar marcadinho o 651 lá na nossa CLT, porque é sempre cobrado
Regra geral, local da prestação do serviço, independentemente do local da contratação. 3 exceções previstas nos próprios parágrafos do 651. Agente ou vendedor viajante, brasileiro que contratado para prestar serviço no exterior e empresas de grande porte que promovem a prestação dos serviços fora do local da contratação em âmbito nacional. E aí eu coloquei aí para vocês uma novidade também introduzida pela lei, pela reforma trabalhista, que é a possibilidade de se distribuir acordos extrajudiciais para serem homologados na Justiça do Trabalho. Hoje eu posso celebrar um acordo com o meu empregado, ou entre empregado e empregador, e submeter esse acordo à homologação da Justiça do Trabalho. De quem que é a competência? Qual momento, em qual local que eu devo distribuir esse acordo para fins de homologação? Eu posso escolher o local que eu quero distribuir? Existe uma regra de competência igual todas as outras ações a serem distribuídas na Justiça do Trabalho. A possibilidade de se celebrar acordos extrajudiciais e submeter à homologação da Justiça está lá no artigo 652-F da CLT. Artigo 652-F da CLT. É uma jurisdição voluntária, tá? É um processo de jurisdição voluntária e ele está regulamentado no artigo 855-B até o 855-E da CLT. Também recomendo uma leitura atenta, já que teve modificação pela reforma trabalhista. Em qual local que eu vou distribuir? A lei não fala. Se a gente pegar os artigos que falam do acordo, ele não traz o local. Se o artigo ele é omisso em relação à regra de competência, por óbvio, aplica-se a regra geral do 651. Então, mesmo que a lei não tenha especificado a regra de competência, aplica-se a regra geral, local da prestação dos serviços. Então, se eu vou fazer um acordo entre empregado e empregador, um acordo extrajudicial, a ser homologado pela Justiça do Trabalho, em qual local, em qual vara eu vou distribuir? Local da prestação dos serviços. Aqui, eu pus aí também para vocês uma observação em relação à Instrução Normativa 39. Ela não admite foro de eleição para acordo extrajudicial, tá? Então, as partes não podem escolher onde elas querem distribuir a ação. Artigo 2º, inciso 1º da Instrução Normativa 39 do TST. Não se admite foro de eleição para o acordo, a homologação de acordo extrajudicial. Tem que obedecer à regra do 651 da CLT. Em relação às competências, a forma, o local da distribuição da ação, a competência relativa, foi cobrada uma questão no 10º simulado, que era a respeito da competência territorial. O empregado foi contratado em uma localidade e prestou serviço em outras. Ele poderia distribuir a ação em qual local? No local da contratação ou em local da prestação do serviço. O local da última prestação dos serviços. E se a parte não concordasse, se ele distribuísse a ação de forma equivocada, cabia à empresa apresentar exceção de incompetência relativa no prazo de 5 dias a contar da notificação, que é o artigo 800 da CLT. Então, no nosso 10º simulado, foi cobrado a incompetência relativa, a incompetência territorial, né, a distribuição da competência territorial e a exceção de incompetência relativa no nosso 10º simulado. E para a gente finalizar a questão da competência, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre conflito de competência. Foi cobrada uma questão sobre conflito de competência no... Deixa eu ver qual o simulado aqui.
no quarto simulado, foi cobrada uma questão de conflito de competência e uma negação. Quase todos erraram a questão do conflito de competência. A CLT, ela traz a regra do conflito. A gente está falando do conflito, da competência. A gente traz a regra da competência. Então, eu tenho a competência estipulada na legislação. Competência absoluta no artigo 114 da Constituição e competência relativa no 651 da CLT. Mas pode acontecer de, mesmo existindo expressa definição da competência na Constituição, pode existir conflitos. Mais de um juiz se acha competente ou mais de um juiz não se acha competente. Então, pode existir esse conflito entre quem vai julgar a ação. Dois querem julgar ou ninguém quer julgar o processo. Então, existe o conflito positivo, quando dois querem julgar, e o conflito negativo, quando ninguém se acha competente para apreciar aquela demanda. Existindo esse conflito, quem vai julgar? Como que a gente resolve esse conflito? Alguém tem que julgar. Eu não posso negar ao jurisdicionado o acesso ao judiciário. Então, alguém tem que julgar o processo. Quem? A base legal está lá na CLT e no CPC. Eu encontro a solução do conflito de competência a partir do 804 da CLT e lá no artigo 66 do CPC. Então, existe lá a nossa forma de solução. Quem pode suscitar os conflitos? O próprio juiz pode achar que ele tem competência ou não. O tribunal pode achar que tem competência ou não. O Ministério Público do Trabalho, quando ele for parte ou quando ele estiver intervindo como custos legis no processo, ele pode suscitar esse conflito, ou mesmo a parte interessada, pessoalmente ou por meio de seu advogado. Então, existem as pessoas legitimadas a suscitar um conflito de competência. Tá? Tá lá no artigo 805 da CLT, quem pode suscitar esse conflito. O conflito, via de regra, envolvendo questões trabalhistas, ele vai ser solucionado dentro da própria Justiça do Trabalho. Se a gente pegar lá o artigo 114.5 da Constituição, ele fala que compete à Justiça do Trabalho a apreciação dos conflitos de competência. Então, a Justiça do Trabalho tem competência para solucionar os seus próprios conflitos. O juiz da primeira vara de Belo Horizonte está em conflito com o juiz da terceira vara de Belo Horizonte. São dois juízes dentro da esfera trabalhista e, portanto, competência da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho vai solucionar. Só que a gente precisa saber quem, dentro da Justiça do Trabalho, é que vai solucionar. Se eu tenho um conflito entre a primeira vara da Justiça, a primeira vara de Belo Horizonte e a terceira vara de Belo Horizonte, quem soluciona esse conflito? A gente tem que pensar que, via de regra, quem vai solucionar? A instância hierarquicamente superior. Então, se eu tenho uma vara do trabalho de Belo Horizonte e uma terceira vara do trabalho de Belo Horizonte, quem vai julgar? O TRT de Minas Gerais. Então, a gente tem que sempre pensar na nossa instância hierarquicamente superior para solucionar esse conflito, que pode ser positivo ou negativo. Ah, então tá bom, então tá fácil. É só a gente pensar quem vai solucionar. Então, se o conflito foi entre juiz do trabalho, duas varas do trabalho, a competência é do TRT. É uma vara do trabalho de Belo Horizonte e uma vara do trabalho de Contagem. Todos estão submetidos ao mesmo TRT, e então a instância hierarquicamente superior vai ser o TRT. Ah, mas eu tenho um juiz de direito. O conflito é entre uma vara do trabalho e um juiz de direito. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer: esse juiz de direito, ele está investido na jurisdição trabalhista ou ele é um juiz de direito mesmo, julgando uma causa civil? Se for um juiz investido na jurisdição trabalhista, a gente tem que pensar que ele é um juiz do trabalho. Ele se equipara aos outros juízes do trabalho. Se ele está ali investido da jurisdição trabalhista, ele é um juiz do trabalho. Então, a gente tem que pensar que a gente está dentro da mesma esfera, tudo dentro da esfera trabalhista.
Então, se for conflito entre varas do trabalho ou entre varas e juiz de direito investido na jurisdição trabalhista, está tudo dentro da esfera trabalhista e a competência do Tribunal Regional do Trabalho, hierarquicamente superior. Uai, não tá fácil. Se é só pensar na hierarquia, tá tranquilo. Mas e se for uma vara de Belo Horizonte e uma vara, por exemplo, de Salvador? É uma vara do trabalho de Belo Horizonte e uma vara do trabalho de Salvador. Qual é a instância hierarquicamente superior comum? Eu posso pegar uma vara do TRT da terceira região e acatar uma ordem do TRT da Bahia? Não dá. Se são regionais distintos, a instância hierarquicamente superior comum a esses dois regionais é o TST. Então, se for varas do trabalho vinculadas a regionais distintos, a competência é do Tribunal Superior do Trabalho. Se for regionais distintos. Se for dentro do mesmo regional, é do TRT. Se for dentro dos regionais distintos, é do TST. E se for entre regionais, dois tribunais, o TRT de Minas e o TRT da Bahia, a competência é da instância superior, TST, não tem dúvida. Ah, mas e se for a vara do trabalho de Belo Horizonte e o TRT da Bahia? Mesma coisa. A instância hierarquicamente superior vai ser o TST. Então, a gente vai sempre pensar na instância hierarquicamente superior. Aí vem a pegadinha do examinador maldoso. Aí, se for, por exemplo, o conflito entre uma vara de Belo Horizonte e o TRT de Minas Gerais. Uma vara, TRT. Aí, se a gente for pensar só a regra da hierarquia, vara e o TRT teria que ser apreciado pelo TST. Não. Não existe conflito. Não existe conflito entre vara e regional. Por que não? Obedece quem manda, quem pode, obedece quem tem juízo. Quem manda é o TRT. Se o TRT falou que ele não tem competência, não adianta a vara espernear. É dela a competência e pronto. Mandou. A instância superior determina. Então, não existe conflito. Isso está lá na súmula 420, tá? A súmula 420 do TST, ele aponta a ausência de conflito entre vara do trabalho e regional e TRT do mesmo regional, tá? Não existe conflito, existe hierarquia, tá? Então, manda o TRT. TRT mandou, não existe conflito entre TRT e vara do mesmo regional, ok? Isso a gente está pensando dentro da competência da Justiça do Trabalho, dentro da esfera trabalhista, dentro das possibilidades, vara, TRT e TST, pensando que nós temos 24 regionais. O problema é quando a gente sai da Justiça do Trabalho. Se o conflito for entre Justiça do Trabalho e Justiça Estadual, se eu tenho TRT e TJ, ou se eu tenho vara do trabalho e juiz estadual, se é entre esferas diferentes, de quem é a competência? Se a gente for usar a regra geral, justiça comum, justiça do trabalho, vamos buscar a hierarquia, a instância hierarquicamente superior. Se a gente fosse pela lógica, seria o Supremo Tribunal Federal, que seria a única instância hierarquicamente comum para a Justiça do Trabalho e para a Justiça Estadual. Lembrando que Justiça do Trabalho é vara, TRT, TST e Supremo Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, tá? Então, aqui, dentro da Justiça Comum, eu tenho Juiz de Direito, TJ, STJ e Supremo Tribunal Federal. Então, a única parte comum, hierarquicamente, seria o Supremo Tribunal Federal. Então, se a gente fosse pensar pela lógica, existindo conflito entre Justiça do Trabalho e Justiça Estadual, a competência seria do STF. Só que o legislador não quis assim. Então, a gente tem a regra do artigo 105 da Constituição Federal, que ela atraiu a competência para o STJ.
Então, se a discussão for entre justiça do trabalho e justiça comum, eu tenho a competência do STJ por determinação da Constituição Federal. Artigo 105 da Constituição Federal atraiu essa competência. Ok? Então, a gente tem que lembrar da exceção à regra. A exceção à regra é se o conflito for entre jurisdições distintas, jurisdição trabalhista e jurisdição estadual. A competência é do STJ. E se o conflito envolver tribunais superiores, tá? Se for entre o TRT e o STJ, se for entre o TRT entre tribunais superiores, TRT e STJ, a competência será do Supremo Tribunal Federal. Envolveu o Tribunal Superior, Supremo Tribunal Federal, está no artigo 102-O da Constituição. O conflito de competência entre tribunais superiores, falou um tribunal superior, o Supremo atraiu a competência. Tá bom? Então, essas são as exceções fora da esfera trabalhista. Dentro da esfera trabalhista é aquela regrinha da hierarquia que a gente tem que observar. Aqui eu coloquei para vocês, inclusive, um quadro comparativo. Se for uma vara do trabalho de Belo Horizonte e uma vara do trabalho de Montes Claros, dentro do mesmo regional, competência do TRT. Se for uma vara do trabalho de Belo Horizonte e um juiz de direito de Belo Horizonte investido na jurisdição trabalhista, a gente pensa que ele é um juiz do trabalho de carreira e, portanto, seria entre duas varas, competência do TRT. E aí eu coloquei para vocês aí um quadro comparativo com várias hipóteses. Juiz do trabalho e TJ, competência do STJ. Juiz do trabalho e juiz de direito, competência do STJ. STJ e TST, envolveu o Tribunal Superior, competência do STF. TRT de Minas e TRT de São Paulo, dentro da mesma jurisdição, competência do TST. Então, eu pus aí para vocês um quadrinho comparativo para que não tenha dúvida em relação à regra de competência. No nosso quarto simulado, foi cobrado justamente isso. Era um juiz de direito da vara civil de Ubá e o juiz do trabalho da vara de Ubá. Então, mesmo sendo na mesma cidade, eu tinha esferas distintas. Sendo justiça do trabalho e justiça comum, competência do STJ por força da Constituição Federal. Tá? Então, aqui a gente tinha que fazer referência ao artigo 105D da Constituição Federal, porque estava envolvendo jurisdições distintas. A gente tem que prestar atenção no enunciado da questão. No enunciado da questão, ele não fala que era um juiz investido na jurisdição trabalhista. E se o enunciado não traz a exceção, a gente nunca pode inventar fatos. Então, se o enunciado não trouxe a possibilidade de investidura desse juiz na jurisdição trabalhista, a gente não poderia inventar esse dado. Então, a competência seria obrigatoriamente do STJ, conflito entre jurisdições distintas. Então, esse foi cobrado no nosso quarto simulado. Eu fiz para vocês hoje um apanhado de tudo que pode ser cobrado em relação à competência, porque a gente vai ver competência das mais diversas formas. Pode ser cobrado na petição inicial, pode ser cobrado no recurso ordinário, pode ser cobrado numa contestação, pode ser cobrado num recurso de revista e pode ser cobrado em uma petição, uma questão aberta. Então, por ter essa possibilidade, eu optei hoje para trazer para vocês as regras da competência, justamente porque tem muitas exceções e a gente pode cair em umas pegadinhas do examinador. Então, por ser um tema recorrente em quase todos os simulados, eu trouxe para vocês hoje a competência. Se tiver alguma dúvida, se vocês quiserem me mandar depois, a live vai ficar gravada para quem não pôde assistir, até por conta do horário, né, da aula da noite, pegou um pouco o horário da noite. Ela vai ficar gravada para que vocês possam assistir. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem me enviar pelo grupo do WhatsApp, lá no Núcleo de Práticas Jurídicas,
ou pode me mandar por e-mail também, que eu terei um prazer em responder, até porque nós estamos juntos nessa reta final rumo à aprovação. Tá? Depois de 9 meses de muita angústia, agora não tem mais escapatória. Estamos na reta final. Tá? Não pode desanimar, continue estudando, não deixe a ansiedade tomar conta de vocês. Sempre que vocês se sentirem um pouco desesperados e ansiosos, para um pouquinho, dá uma respirada, presta atenção na respiração, eu tenho certeza que vocês voltam para o jogo. Tá bom? Então, eu vou me despedindo aqui de vocês. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me mandar por e-mail também. É juliana.morais, Morais com i, @fdcom.edu.br. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me encaminhar, que a gente está junto nessa, ok? Muito obrigada, boa noite a todos e até a próxima, na quarta-feira, que eu já escolhi um tema bem especial para vocês também, ok? Obrigada, boa noite.